Que bosta, viu? Desculpa, pessoal, né? Essa câmera parou de novo. Não sei até que parte vocês escutaram, mas enfim, eu só dar uma recapitulada aí. Tá falando que a punição corporal é diferente da tortura. A tortura é sim uma punição corporal bem severa, né? Quem ia para a escola antigamente, né, o professor podia dar uma reguada na mão, né? A famosa régua, aqueles furinhos, ajoelhar no milho, ou torcer a orelha, no caso, bem uma grandíssima distância, ou uma chinelada na bunda, uma cintada, uma coisa assim. Tinha uma grande diferença disso e de tortura. Né? A tortura é você, sei lá, arrancar os dedos da pessoa, arrancar a unha, arrancar a pele. Existe uma grandíssima diferença nisso aí. E mais uma vez o que eu estava falando, eu espero que vocês, não sei se vocês pegaram isso ou não, mas eu estava falando que uma punição corporal muitas vezes a punição corporal previne uma coisa bem mais severa, como a morte. No caso, entre as punições, eu penso que a mais leve, de modo geral, falando, a mais leve é a pós, a segunda mais leve é uma punição corporal, a terceira daí já começa a ficar mais pesado, que é a prisão, e por final a morte. Depois, claro, mais que isso, é a combinação disso aí, né? Então, no caso de uma criancinha, o primeiro passo, a criança fez uma coisa errada, você vai lá e fala, ó, você não pode fazer isso. A criança continua fazendo, você de repente daí tira um brinquedo dela, né? Ou tira a internet dela por uma semana. Se isso ainda não resolve, daí você tem que dar uma chinelada ou uma cintada, enfim. Daí a prisão, no caso, nesse exemplo da criança, vai para o seu quarto, fica lá no quarto, ou no banheiro, no quarto não, porque deve estar cheio de jogos, etc. lá no quarto, então no caso no banheiro, né? E por final você mata a criança. Não, de forma alguma, né, pessoal? De forma alguma, isso aí. Mas aí isso aí, e como eu estava falando, a punição corporal muitas vezes previne uma coisa mais séria. No caso, se você se lembra daquela aula, não tenho certeza qual que foi, mas eu dei o exemplo de uma criança, ou no caso um cachorro, que aprendeu a não atravessar a rua devido a uma varada ou uma cintada. Eu tenho certeza que é muito melhor levar uma varada ou duas, no caso, e ficar vivo, né? Eu tenho um amigo que ele não sabia nadar e ia para um rio bem perigoso. Toda vez a mãe dele dava uma cintada nele, ele ia. Um dia daí ele não deu ouvido, um dia ele morreu afogado. Né? Então, enfim, a punição foi insuficiente, ou ele simplesmente não quis, né? Porque a mãe dele já fez de tudo, a mãe dele não vai matar ele, porque aí qual que é o objetivo dessa punição? Nesse caso, da pessoa não ser afogada ou não morrer atropelada, é impedir a própria segurança dessa pessoa, né? Imagina que teu filho vai lá e quer pôr a mão no fogão quente. Você vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas daí você matando ele, é ilógico, né? Porque, enfim, a única razão de você estar punindo, brigando com ele, é para que ele continue vivo e com saúde. Você matando ele, você vai ter descumprido esse objetivo. Daí já se torna um motivo pessoal e um crime, certo? Então, mas enfim, tudo isso aqui é a punição corporal, ou a prisão, o aprisionamento, tirar a liberdade, a posse, acabam nesse exemplo sendo motivos, formas de impedir a morte ou algum desastre, né, com a criança ou com o animal, no caso, estava falando também. Então, a gente, mais uma vez, discernindo, a punição corporal leve da tortura. Né? Mais uma vez, analisando os casos reais.
muitas vezes pessoal que se diz direitos humanos, educadores, etc., eles dizem que a punição corporal na escola é tortura. Dá uma reguada assim na mão, que nem fica a marca, eles isso é tortura, meu Deus do céu, não sei o que, aquele escândalo. Tanto que quase não existe a punição corporal hoje, né? Então, muitas vezes, nos casos, não no Brasil, né? Porque no Brasil as escolas tá um desastre, né? Todo mundo faz o que quer. Mas em países em que a educação é bastante séria, existe sim a prisão. Muitas vezes o carro da polícia já fica até na escola. E daí a criança ou jovem comete algum crime ou, sei lá, desrespeito ao professor. Ele não vai preso, mas ele vai lá com a polícia, ele já fica com medo, não comete crime de novo. Ou de repente até passa um dia numa prisão lá, isolado, sozinho. Isso não tem nada demais, pessoal, né? Tem gente, é legal ver os políticos quando vão pra cadeia, né? Ai, tô judiando da minha família e os meus direitos, não sei o que. O cara tá indo às vezes o cara nem tá preso, bicho. Nem tá preso. Né? Quem tá realmente preso, às vezes é aquela pessoa que tá trabalhando lá das 5 da manhã até as 10 da noite. Isso sim é uma pessoa que está realmente presa, viu? Sendo torturada. Esses políticos, eles vão lá para a cadeia, faz aquele escândalo, cadê os meus direitos? E eu estou sendo, a minha imagem está sendo destruída, a minha reputação, e faz aquele escândalo, né? Nossa, pessoal, qual que é o grande problema? Mas enfim, no caso aqui não existe a prisão, na Inglaterra, no caso, existe sim a detenção, eles falam, né? A pessoa desrespeitou o professor, ou enfim, desrespeitou alguém, cometeu alguma infração, enfim. Cometeu alguma infração, e daí ele tem que ficar lá depois da aula, igual fazia antigamente, escrevendo no quadro assim, milhões de vezes, né? Eu vou ser melhor, alguma coisa assim, milhões de vezes. Então, no caso, no meu caso, por exemplo, a minha preferência, claro que eu não vou fazer uma infração de propósito, mas no caso eu preferia receber uma punição corporal do que ficar lá na escola 3 horas escrevendo no quadro. Se fosse me dada a escolha, você prefere um puxão de orelha ou ficar 3 horas depois da aula fazendo tarefa ou alguma. Eu prefiro levar, assim tá no caso do puxão de orelha, né? Isso é minha preferência. Às vezes as pessoas. Então, mais uma vez, a punição corporal não é tortura, a gente já estabeleceu isso, acabamos de estabelecer aqui, e não é tão mal. É claro, mais uma vez, existem a severidade, né? Tinha aqueles professores que o aluno abria a boca, ele ia lá e dava 10 reguadas, com uma régua desse tamanho aqui, 10 reguadas na mão, bem na ponta do dedo da criança, até sair sangue, e daí a criança ainda tinha que ir lá e ficar o dia inteiro ajoelhado no milho. Aí já passa a ser tortura, né? Não existe uma forma numérica de a gente categorizar isso aqui, mas sim na lei existe sim um grupo de pessoas, né, que eles vão analisar exatamente a distinção entre a tortura e a punição corporal. Então, antes, é claro que agora eles baniram, na Inglaterra já não é proibido a punição corporal. Mas antigamente existia sim um número, que as pessoas viram que existia sim o caso do abuso de autoridade do professor, que torturava, causava algum dano físico no aluno, certo? Então, as autoridades estabelecendo, não, o professor só pode dar 7 varadas no aluno, não mais que isso. Passou disso é crime. Eu acho até interessante um doutor uma pessoa, não vou lembrar o nome dele, mas se eu não me engano ele era da Alemanha, e ele falou assim que antigamente, na época que ele ia para a escola, o professor tinha direito de dar 7 esse número, 7 varadas. Daí eu não sei o que ele fez,
Enfim, ele sabia já, ele já sabia o que ia sobrar, mas ele falou, eu vou fazer do mesmo jeito. Daí ele fez, cometeu a infração, não sei o que, daí o professor deu 7 varadas, e daí ele disse que ele falou assim pro professor, dá mais uma para eu poder te processar. Né? Então, aí, obviamente, para ele, a tortura acabou, ele acabou se acostumando e acabou virando uma punição corporal, que ele acabou não se importando, preferiu cometer aquele crime. E daí, vim com isso aí. Então, por isso, mais uma vez, eu acho importante a gente estabelecer a proporção. De repente, a fazer uma lei que a punição corporal começasse, no caso, fosse uma chinelada, por exemplo. Tivesse uma chinelada. Né? Se não resolver 2, e assim vai, incrementos de 1 até resolver o problema, ou incrementos de 2, enfim. Daí, quem regula isso aqui, as quantidades, os números específicos, é o poder que a gente fala que é o poder legislativo, né? Que eles, nós temos que estabelecer, porque se ficar a critério, em um mundo semi-ideal, eu sei, razoavelmente, eu sei qual que é a diferença entre a punição corporal e a tortura. Mas no mundo ideal a gente precisa ser exato, tem números, porque senão o professor vai lá, lincha o aluno, quase mata o cara e fala, não, por isso não é tortura. Né? Então existe a necessidade de haver os números, e quem a princípio decide isso aí, né, é o poder legislativo, que legisla, enfim, que faz as leis. Né? E a gente não vai fazer isso aí em detalhes, mas sim a lei maior. Então, enfim, porque eu e você, nós temos uma ideia de que é a punição corporal e a tortura, né, duas coisas diferentes aí. Provado isso aí. Agora, a gente debatendo isso, a gente pode voltar para aquele exemplo em que um assassino, em um mundo semi-ideal, matou sua família inteira de uma forma cruel, na tua frente, com faca, enfim, uma forma cruel. Né? E daí, ele vai receber a pena de morte, com certeza. Né? Ele matou, então ele deve receber a pena de morte. Ele cometeu esse crime, ele deve receber a pena de morte. Né? Ou seja, em um mundo semi-ideal, a gente provou que a pena de morte é certa. Né? Mas, mais uma vez, nem sempre. Para ele, imagine uma pessoa que já quer morrer. Ele fala, puxa, uma pessoa, digamos, essa seguinte situação. A pessoa está no final da vida, ela sabe, ela tem câncer terminal. Ela fala, sabe o que? Antes de eu morrer, eu vou me vingar daquele cara lá. E vai lá e mata toda a sua família. A punição de morte para ele vai ser significante. Né? Então, mais uma vez, a gente provou que a pena de morte é sim certa. Mais uma vez, no mundo ideal. Eu não estou falando no mundo real ainda. Tá bom? Então, presta atenção, porque eu tenho certeza que vai ter gente que não vai prestar atenção e vai falar que eu defendo a pena de morte. A gente está falando em um mundo em que a justiça existe sim, eu realmente defendo a pena de morte, não é eu defendo. A gente provou que a pena de morte é certa. No caso dessa pessoa, a pena de morte vai ser ineficiente, não vai fazer nada, ele vai dar risada e falar, eu vou morrer do mesmo jeito. Entendeu? Então aí vai a prisão, no caso, ou sim uma punição corporal. E daí a tortura. É certa a tortura? A pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Morte para ela não faz nada. Ele vai morrer do mesmo jeito. Ele tem 30 dias de vida. Prisão para ele também não vai servir de nada. Ele não tem dinheiro algum. Qual que sobrou? Punição corporal. Que deve ser então proporcional, porque só a punição corporal fraca não vai obviamente servir de punição. Ou seja, a tortura é certa. Em um mundo, mais uma vez, presta atenção, em um mundo em que a justiça absoluta existe. Se você ainda mesmo assim acha que a tortura não está certa, então me diga qual que é outra forma de castigar essa pessoa. Né? Porque se a gente não pune essa pessoa,
tá lá você, mais uma vez, se coloca no teu lugar, tá lá você com tudo cheio de sangue, a tua família inteira acabou de ser assassinada cruelmente, violentamente na sua frente, né? E daí essa pessoa simplesmente vai sair livre da cadeia, daí a gente está cometendo uma injustiça, porque você vai ter sido, aquelas pessoas vão ter sido assassinadas, né? Ter sido de repente até mesmo torturadas, e a pessoa que cometeu o crime vai simplesmente sair livre. Então, pessoal, mais uma vez, para aqueles que defendem, que dizem que a pena de morte é errada, mesmo no mundo semi-ideal, se você não mata um, você mata o outro. Não tem como escapar disso aí. Tá bom? E no mundo real, muitas vezes é a mesma coisa. Igual eu falei, tem pessoas que a prisão não dá certo, eles não têm dinheiro. A tortura, a gente não pode ficar 30 anos torturando a pessoa. A morte para ela também não faz nada. E daí? Solta a pessoa. Então, se você solta ele, ele vai matar. Você tem que escolher: mata o inocente ou o criminoso, né? E daí muita gente tem aí muita gente que defende o criminoso, né? Porque não é eles que estão recebendo, não é eles que estão sendo recebendo o crime. Depois a gente vai discutir o que acontece se não a punição, as consequências de não haver punição, assim, para o criminoso, né? Porque, mais uma vez, se não há punição para o criminoso, há punição para o inocente. Não tem como você escapar disso. Certo? A gente acabou de provar isso. Então, em um mundo ideal, a tortura é sim justificada, né? Porque às vezes não há outra opção. Certo? Então a gente acabou de provar isso. Deixa eu ver o tempo aqui. Eu acho que dá pra acabar o vídeo daqui a pouquinho. Mais uma vez, eu vou, desculpa estar repetindo isso, mas mais uma vez, em um mundo semi-ideal, eu não apoio a pena de morte em muitos casos na vida real. A gente não está falando na vida real aqui. A gente está falando em um mundo em que todo criminoso é pego e que a justiça existe. Tá? Em um mundo real existe juiz corrupto, existe advogado corrupto, existe você implantar as provas em outra pessoa, existe tudo isso, tudo isso. A intenção, muitas vezes, num tribunal, num tribunal de justiça, não há como você saber a intenção da pessoa. Dá para você inferir pelas ações, mas é falho. É um sistema falho. É um sistema que não é perfeito. A gente está aqui analisando um sistema jurídico. Sei lá. Perfeito. Certo? Então, a gente não está falando da realidade ainda. Mas, mais uma vez, se você discorda com alguma dessas coisas, é importante você provar. Porque existe, mais uma vez, existem 4 formas de punir uma pessoa. E a gente provou que a severidade da punição deve ser maior do que o crime cometido. Né? E se você simplesmente não, vamos ter misericórdia para o criminoso, misericórdia é simplesmente soltar ele. Né? Você vai estar cometendo uma injustiça com a família, no caso. Mais uma vez, se coloque no lugar desse exemplo. Imagine que alguém matou a sua família inteira. E realmente existem vários desses casos, né? Ou ao menos uma pessoa que você amava muito, né? Tem que haver a punição. Né? E as pessoas podem falar, não, você parece um nazista. Muitas vezes quem defende esses conceitos é acusado de nazista, de, enfim, tudo que é tipo de nome. Mas se coloca no seu lugar, você realmente simplesmente deixaria a pessoa ir solta? Sem punição nenhuma? Digamos que você realmente fizesse isso e daí se ela mata outra pessoa, né? Mais uma vez,
Deixa eu anotar isso aqui. Mais uma vez, se você tem a oportunidade, de salvar o criminoso ou a vítima. Muitas vezes não há como você fazer os dois. E mesmo que possa haver essa oportunidade, a que custo? Né? Porque a prisão, a polícia, tudo isso custa dinheiro. Né? Então, quando o preso está lá cheio de regalia, sem trabalhar, na verdade não é de graça. Eu aprendi a dar valor à frase conhecida, que diz: nesse mundo nada é de graça. E realmente isso é verdade, até uma das leis da física. É impossível você dar mais, impossível você dar mais do que você receber, gastar mais energia do que você tem. Sempre a energia produzida é menor do que a energia que você tinha no começo, né? Informalmente falando isso aí, claro. Mas, enfim, de modo geral, não há como você ter os dois juntos. Que é a mesma coisa, pessoal, aquele exemplo da galinha das galinhas do cachorro. Não tinha como eu ter o cachorro lá junto com as galinhas. Não acho certo deixar o cachorro lá acorrentado. Então eu tive que dar aquele cachorro, mas se eu não tivesse para quem dar, eu teria que matar o cachorro, senão ele ia matar as galinhas, né? Ou se eu deixo ele vivo, eu estou condenando as galinhas à morte. Não tem como escapar disso aí, certo? Então, eu acho que a gente pode acabar a nossa aula aqui.